Eu acho os homens calvos super charmosos, mas se você não está feliz com a sua calvície, Dr. Francisco Santos Neto vai passar uma dica super bacana agora sobre uma inovadora técnica de transplante capilar. Hoje nós vamos falar sobre transplante capilar. Eu converso com o Dr. Francisco Santos Neto, mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Francisco. Já sei que o senhor não é natural daqui, é natural da onde, doutor? Exatamente, eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu sou de São Leopoldo, mas eu morei toda a minha infância em Passo Fundo, cresci em Passo Fundo, fiz a minha faculdade em Passo Fundo. Durante a faculdade eu tive a oportunidade de ficar um tempo nos Estados Unidos, então fiz um intercâmbio, fiquei um ano nos Estados Unidos. Depois, no retorno, fui a Porto Alegre para fazer a formação em cirurgia geral, depois em cirurgia plástica. Fiquei mais um ano em Porto Alegre, depois complementando, iniciando o mestrado, que eu estou estendendo até hoje, pretendo concluir em breve. E vim a convite de trabalho da Clínica Vidar trabalhar aqui em Blumenau. Há quanto tempo o senhor está aqui em Blumenau? Eu estou há cerca de 1 ano e meio em Blumenau. 1 ano e meio, novinho aqui em Blumenau, e Blumenau está recebendo aí uma imensidade grande de gaúchos que vêm para cá e se apaixonam por Blumenau, não sei porquê. Exatamente, estão recebendo muito bem, por sinal, foi muito bem recebido, o pessoal foi muito acolhedor aqui. Vou dizer que já é a minha casa, já me sinto em casa. Que bacana, eu como blumenauense aqui fico muito feliz. Doutor, hoje a gente queria conversar com o doutor e entender muito mais sobre esse assunto, que é uma técnica inovadora que se chama FUI. É uma técnica de implante capilar, é isso? Como funciona? Isso. A técnica FUI, ela na verdade é uma técnica. O implante capilar ele evoluiu muito nos últimos anos, então a gente teve uma escalada de técnicas diferentes que hoje em dia estão culminando na técnica FUI. O que é exatamente? A técnica FUI se diferencia da técnica tradicional, que a gente retira uma tira de cabelo da região posterior da cabeça e corta fio por fio e reimplanta. O que diferencia a técnica FUI dessa técnica um pouco mais tradicional, que a gente chama de FUT, que é uma excelente técnica também, é que a gente retira o cabelo já fio por fio da parte posterior, a gente vai implantar. Então, em vez de retirar uma tira de cabelo e deixar uma cicatriz linear na região posterior da cabeça, a gente vai retirando com punches, com instrumentos cirúrgicos bem pequenos, menores que 1 milímetro, fio por fio, e daí prepara para reimplantar lá na frente. Então, é uma técnica que a gente conseguiu avançar a tal ponto que ela se tornou muito menos invasiva e proporciona ao paciente uma recuperação, uma volta ao trabalho bem precoce. Bem mais rápida do que a cirurgia que era feita há tempos atrás. Exatamente. Doutor, essa cirurgia quem pode fazer? Quem pode usar essa técnica? Então, a cirurgia da calvície em geral, a gente vai reservar a imensa maioria dos casos dos pacientes que procuram são por calvície androgenética. O que é a calvície androgenética? É a perda de cabelo, pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, mas no homem é muito mais frequente, relacionada a fatores genéticos, ou seja, familiares, pais, avós que tenham calvície e vão transmitindo esses genes aos descendentes, quanto fatores hormonais. Alterações hormonais em questão, especialmente relacionadas aos hormônios masculinos, aos androgênios, estimulam o fio a ir reduzindo de tamanho, reduzindo de calibre até um ponto que ele cai e começa a desenvolver a calvície. Então, esse é o principal alvo da cirurgia da calvície, mas a gente pode utilizá-los em outros casos, por exemplo, em pacientes que tiveram cicatrizes no couro cabeludo e ficaram com áreas de alopécia, que é áreas sem cabelo. Devido a uma cirurgia? Uma cirurgia, assim? Precisou retirar às vezes um tumor na pele, um tumor no couro cabeludo, né? Fez uma cirurgia e a cicatriz não cresceu cabelos em cima e fica com uma falha. Onde fica essa falha, então tem como transplantar? Transplanta os fios de uma região que está sadia para essa região que está com a cicatriz. Esse transplante é como se puxasse o fio, só que com uma técnica diferente, com um instrumento diferente, mas é o fio a fio. Isso, a gente retira a unidade folicular, o fio e a sua raiz, toda a estrutura por baixo da pele que mantém o fio junto, tá? Então, se a gente retira unidade por unidade.
grande maioria das unidades tem um fio de cabelo, então uma unidade um fio. Algumas podem ter 2, 3 fios, mas é a menor estrutura do cabelo possível. A gente não pode ter uma estrutura menor que uma unidade folicular. Então... Doutor, depois dessa cirurgia, a pessoa volta às suas atividades normais em quanto tempo? Sem dúvida. Assim, a cirurgia, ela é uma cirurgia que é feita sob anestesia local, ou às vezes anestesia local mais uma sedação para o paciente dormir durante a cirurgia, mas não necessita de anestesia geral. Acabou a cirurgia, o paciente acorda, vai para casa e se quiser voltar a trabalhar no outro dia já está apto a voltar a trabalhar. Quando é uma calvície um pouco mais extensa, ela fica com curativo na cabeça por um dia. Então tirou o curativo, volta a trabalhar atividades normais. Essa calvície normal dos homens aqui na frente, que tem uma área bem grande, né, de calvície, quantas aplicações, quantas vezes o paciente teria que vir à clínica para fazer o procedimento? Obviamente o número de sessões que a gente vai fazer da cirurgia da calvície depende da extensão da calvície e depende da idade do paciente. Tá? Então, pacientes que têm uma calvície mais extensa, às vezes a gente não consegue implantar todos os fios em uma única cirurgia, então a gente divide em 2 tempos cirúrgicos. Em raras exceções a gente consegue até fazer 2 tempos cirúrgicos em 2 dias seguidos, faz um e faz o outro. Tá? Mas geralmente a gente dá um tempo de intervalo, de cerca de 1 mês, 2 meses, e daí já faz a segunda sessão. Se o paciente é muito jovem, a gente faz a primeira sessão, cobre tudo na primeira sessão, mas porque já avisa o paciente que conforme a calvície dele for progredindo, a gente pode ser que no futuro seja necessário um retorno, uma segunda sessão. Aí que entra a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente. A gente sabe que essa calvície ela tem a tendência de ir progredindo e existem tratamentos clínicos para a gente reduzir a progressão da calvície. Então, o que o paciente já perdeu, dificilmente a gente vai conseguir recuperar com o tratamento clínico, mas a gente consegue evitar que ele perca mais cabelos. Então a gente faz o tratamento do transplante capilar, dá densidade nessas áreas que ele já perdeu o cabelo e faz o tratamento clínico para evitar que ele perca o cabelo. Esse cabelo que a gente transplantou, a gente tira ele de uma área que ela é resistente à ação hormonal, então ele nunca mais vai perder o cabelo que a gente transplantou. Ele pode perder o cabelo nativo, mas não o cabelo que transplantou. Ai, que bacana. E quanto tempo leva para o cabelo crescer e se igualar aos outros? Exatamente. O resultado completo da cirurgia a gente vai ver em cerca de 12 meses. Tá? O que acontece? A gente faz a cirurgia, o paciente vai notar que esse cabelo começa a crescer, cresce por uns 2, 3 meses, e em todo o 3º mês esse cabelo que foi transplantado, ele acaba caindo, ele entra numa fase de descanso, que é onde começa a se regenerar a raiz do cabelo, e a partir do 6º mês ele volta a crescer, atingindo a densidade máxima em torno de 1 ano. Deve ser gratificante ver depois o resultado final e com certeza a autoestima da pessoa deve melhorar muito, né, doutor? Ajuda bastante. Com certeza, os pacientes eles saem, o cabelo faz parte da autoestima e da masculinidade do homem, então eles procuram muito para realmente melhorar a autoestima e isso a gente consegue melhorar essa calvície de uma forma tão importante que os pacientes realmente mudam o estilo de vida. Às vezes o paciente que é um pouco mais inibido depois da cirurgia da calvície, ele consegue retomar as atividades sociais, consegue estar num ambiente mais social sem ficar tão constrangido nessas situações. Então melhora muito, eles são muito agradecidos pela cirurgia. Doutor, provavelmente aí tem muitos calvos nos assistindo agora, nesse momento, e que gostariam de saber como proceder para saber se ele está apto a fazer esse método FUI ou não. Qual é o procedimento? A gente vai fazer a avaliação, primeiro, da extensão da calvície, quanto é a área que a gente vai precisar cobrir. A segunda avaliação que a gente faz na mesma consulta é quanto cabelo ele tem disponível para a gente usar para cobrir essa área, ou seja, a densidade capilar que ele tem na área que está doando o cabelo, e se essa perda de cabelo que ele tem é questão hormonal, androgenética, masculina, ou se ele tem alguma outra patologia do couro cabeludo que possa estar causando essa perda de cabelo. Se ele nunca tentou nenhum tratamento antes, a gente pode começar a associar tratamentos clínicos junto enquanto ele vai se preparando para a cirurgia. Tá? Feita essa avaliação, ele passa com o cirurgião plástico,
ele passa com a avaliação de um dermatologista e, se necessário, ele passa com a avaliação de um endocrinologista para a gente ver se não tem nenhuma outra causa por trás dessa perda de cabelo. Feito isso, exames pré-operatórios para fazer o procedimento e, na sequência, ele já pode fazer a cirurgia. Então, quem que pode fazer a cirurgia? Pacientes que têm uma perda de cabelo, geralmente relacionado a fatores hormonais e genéticos, ou seja, a calvície masculina, que não tem nenhuma outra doença no couro cabeludo que esteja causando essa perda de cabelo, que tem uma área doadora, ou seja, a área que nós vamos pegar os fios de cabelo com uma densidade boa, que a gente tenha fios de cabelo disponíveis o suficiente para cobrir a área calva, e pacientes que compreendam exatamente o que é a cirurgia, que não estejam vindo fazer a cirurgia plástica para ficar igual a alguém que eles viram na televisão, ou alguém que eles gostam. A gente consegue melhorar muito a calvície dentro das limitações de cada caso. Então, os pacientes com boas áreas doadoras vão ter excelentes resultados, mas nunca a gente tem o objetivo de deixar ele parecido com alguém, ou com alguém que ele gosta, ou com alguém que ele admira. Então, esses pacientes que entendem, que compreendem a cirurgia, que tem essa calvície androgenética, que tem expectativas dentro da realidade, eles são excelentes candidatos a fazer a cirurgia do transplante capilar. Quando o doutor falou aqui que vai ter que passar por vários profissionais, aqui na clínica estão todos esses profissionais. Você não precisa estar se locomovendo para ir procurar um dermatologista ou um outro profissional para trazer a avaliação. A avaliação toda é feita em conjunto aqui nessa mesma clínica. Doutora, eu diria assim, que todo careca tem um certo charme, mas se essa sua calvície está incomodando, vem para cá, vem fazer uma consulta aqui com o doutor.